Boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Ponto de Prosa, o talk show mais querido desta cidade de Lucas do Rio Verde. E claro, você já sabe, o Ponto de Prosa está sendo transmitido ao vivo neste momento. Claro, é ao vivo, né? Pelo Facebook e pelo Instagram. E você também acompanha os cortes ao longo da semana. E esses cortes, claro, muito bons, muito bem feito para que você possa acompanhar cada pedacinho do prosa com o assunto que você se interessa, né? Nós temos aí aproximadamente 1h30 de entrevista e nessa entrevista nós trazemos sempre alguém especial, tanto para ser entrevistado quanto para entrevistar, isso mesmo. E hoje eu quero falar do meu amigo, que nós iniciamos juntos aqui o prosa, tá? Ele é jornalista desde 1988, olha só, nasceu junto com a Constituição aí, a profissão de jornalismo na vida dele. É formado em marketing, MBA em marketing político em campanhas eleitorais e formado em letras, habilitado em inglês e português. Tem uma vasta experiência na TV, no rádio e mídia impressa. É produtor audiovisual e cultural. Atualmente está cursando pedagogia. Estou falando dele, Edgar Savares. Valeu, meu amigo, meu brother aí, tá aqui bem, presente. Pô, obrigado por ter aceito o convite, ter retornado aqui ao Prosa. Sentindo sua falta, cara. É um prazer estar de volta aqui no Prosa. Como convidado dessa vez, né? Sim. E está aqui entrevistando um amigo também, que é o André Mineiro hoje, né? Opa, vamos falar dele aqui. Já chega lá, né? Uma boa noite para você. Obrigado aí pela companhia, todos que estão nos acompanhando via internet, né? Pelas ondas da internet. Sim, uma das coisas que a gente mais sente falta, cara, é esse seu profissionalismo e a sua inteligência ao entrevistar, né? No prosa, nós sabemos, nós temos um roteiro. E o Edgar, ele consegue fazer as melhores entrevistas sem roteiro. Então, mas nós que somos réis mortais, precisamos de um roteiro, né? Deus me deu essa facilidade de lidar com entrevistas. Desde muito cedo eu sempre fui entrevistador. E dentro do jornalismo eu sempre optei pelos programas tipo talk show mesmo, na manhã, né, que você entrevista muitas pessoas, você bate muito papo. Essa semana eu posso falar um assunto aqui, eu não vou citar nome, tá, para não gerar problema. Mas eu acompanhava um colega. Ele não é meu colega, eu conheço ele, né? No meio da imprensa. Já falou que é da imprensa, hein? Não, é da imprensa, porque ele estava fazendo uma entrevista, né? Estava fazendo uma entrevista. E eu fiquei abismado com a quantidade de perguntas, né? A forma como ele formulava as perguntas, né? O óbvio. Sempre uma pergunta muito óbvia. E isso me deixa, às vezes, irritado ao assistir uma entrevista. Eu imagino que até o entrevistado fique, né, dessa forma. É bom não citar o nome mesmo. Não vou citar o nome. Mas se eu tivesse oportunidade, sim. Porque é uma pessoa jovem e tal, eu ensinaria ele, sim, com o maior prazer, né? Como fazer uma entrevista sem passar essa situação, fazer uma pergunta óbvia, né? Uma pergunta óbvia. Óbvia, sobre um assunto que está latente ali, principalmente hoje que nós temos recursos da imagem, né? Usar a pergunta, você tem que ser muito criativo. Sim. Porque a pessoa já está vendo ali o que está acontecendo, né? Sim. Tipo assim, chegar no local onde tem um acidente e perguntar para uma pessoa que está ali, o que está acontecendo aqui, né? Ou o cara chega num restaurante e pergunta, o que vocês vieram fazer? O que vocês vieram fazer aqui? Então, enfim, mas vamos em frente. Vamos em frente. Bom, hoje nós temos um convidado especial, com um assunto ainda mais especial. Por que eu digo isso? Porque quando nós falamos de mercado financeiro, nós estamos falando de um lugar de negociação. Mercado é um lugar de compra e venda, né? Sim. Só que quando nós falamos financeiro, nós estamos dizendo que existem ativos, títulos, espécie, moeda, né? Então tem vários elementos aí que podem ser negociados dentro desse mercado. Esse mercado hoje cresceu muito, as pessoas estão cada vez mais investindo no mercado financeiro, ao invés de investir, por exemplo, na poupança, né? Que nós sabemos que hoje está perdendo dinheiro ao invés de ganhar, né? Houve um tempo em que se ganhava, hoje em dia não é assim. Esse mercado também é um mercado que oferece riscos. Então hoje nós trouxemos aqui alguém que tem essa experiência e que vai falar para nós como que esse mercado está funcionando e como você que está nos ouvindo aí pode investir nisso, né? Minimizar seus riscos e ter bons ganhos, tá bem?
E eu tô falando dele, ele nasceu lá em Guaíra, São Paulo, no dia 16 de janeiro de 1985. É graduado em comércio exterior, é pai da Sofia, que tem 7 anos. E ele, com 6 anos de idade, se mudou para o interior de Minas, né? Não é à toa que é chamado de mineiro. Na cidade de Conceição das Alagoas. Então, se você conhece Conceição das Alagoas, deixa o seu comentário aqui. Aliás, deixa o seu like também e compartilhe esse conteúdo. Quando seus pais tiveram uma oportunidade melhor em Mato Grosso, vieram para cá, né? E vieram para o município de Lucas no ano 2000 e ele foi para Sorriso e posteriormente veio para Lucas, né? E chegou aqui no dia 10 de outubro de 2002. Olha só, 2002, né? Faz bastante tempo. Trabalhou no agronegócio, no setor administrativo por 3 anos. Quando, né, foi chamado para trabalhar em uma startup, né? A startup da fábrica de rações, né? Que iniciou com um modelo de negócios diferenciado. Onde trabalhou por 2 anos. Sempre empreendedor, iniciou uma loja de suplementos alimentares e logo depois abriu uma danceteria. Se você frequentou essa danceteria, deixe seu comentário aí também. Que funcionou por 5 anos. Logo depois voltou ao ramo do agro, com a compra e venda de cereais. Nesse universo de compra e venda, percebeu as oportunidades de investimento oferecidas pelo mercado financeiro. E há 3 anos atrás, e atualmente opera como day trade nas plataformas de negociação financeira. Você também deve ter ouvido falar disso. Hoje nós vamos aprender e receber esse conhecimento dele, André Almeida, mineiro. Meu irmão, grato por ter vindo, ter aceito esse convite e por compartilhar conosco o teu conhecimento, irmão. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Presença do Edgar, um amigo antigo também aí da sociedade aí, né, Edgar? Vizinho, né? Da caminhada política, inclusive, né? Caminhada política. Estiveram do mesmo lado em algum momento ou não? Sim. Para governador do ex-governador. Foram tantas, né? Silval? Juntos. Nós trabalhamos juntos, né? Uhum. Vocês trabalharam na campanha do Silval Barbosa? Não, no Silval não. Então foi do Mendes? Não, também não foi do Mendes. Foi do Pedro Táxi. Pedro Táxi. E também na época, o candidato a deputado aqui local era o Dirceu Cosme. Nós trabalhamos juntos com o Dirceu Cosme. Vocês trabalharam juntos. E também já trabalharam em lados opostos. Bacana. Que bom a maioria das vezes. Aqui hoje. Bacana. Mas o assunto... Não, o assunto não é política, nós pertencemos a grupos políticos diferentes, né? Sim. Mas assim, Lucas, a gente tem uma amizade, nós vivemos numa cidade pequena. E aqui são feitos de pessoas boas. Exato. Não, e outra coisa, né? O bem-estar do município, das pessoas, né? É isso que tem que ser o nosso foco, o nosso objetivo. É só aquele período passou aquilo ali, temos que voltar a crescer, a trabalhar. Né? Eu recebi uma pessoa na prefeitura, que eu estou exercendo trabalho na Secretaria de Segurança, e a pessoa falou assim, e na sua opinião, da gestão passada estava ruim? Eu falei, não, pelo contrário, cara, vem uma sequência, Lucas, agora nós vamos fazer melhor do que a gestão passada, e assim o próximo prefeito vai fazer melhor e melhor. É uma mentalidade que a gente deve, exatamente. E é uma obrigação de quem pega a prefeitura fazer melhor do que o gestor anterior. O tempo é diferente, né? Existem novas tecnologias, novas ideias. Então o novo gestor que entra, novos desafios, o gestor que entra tem que fazer melhor do que o anterior, né? Se a pessoa pegar e vou fazer. Não, estou de acordo, exatamente, não pode. E ainda mais em Lucas, que só teve gestor bom. Isso. Sim, não é verdade? Eu nunca vi alguém discordar disso. Hoje não bate papo com... Você já viu alguém discordar, André? Não, né? Não. E o Lucas é o que é. Lucas é o que é, graças a isso. O bate-papo hoje com o Paulo Nunes, um abraço, um abraço, Paulo. É meu superior lá, meu chefe. Mas assim, não por ser meu chefe, vou tocar no assunto, mas pela conversa. O Paulo é um amigo também de longa data. E a gente falava... Ex-prefeito, inclusive. E ele falava disso, quando ele foi prefeito aqui, que naquela época ele conseguia visitar as pessoas. Hoje não tem, cara, não tem como. O prefeito não consegue conversar mais com tanta gente. Isso. Passa a tomar um café na casa da dona Vilma ali, né? E ele falava, eu saía de manhã e chegava lá em frente à prefeitura e já tinha 30 pessoas. Eu sentava ali mesmo e resolvia o problema dos caras. Então, quer dizer, hoje não tem como sentar lá na recepção da prefeitura para atender problema. É isso não.
Então eu digo assim, cada gestor que entra, ele tem um desafio novo. Em tempos diferentes. E né? tem que fazer melhor. Por quê? Isso. Porque a cidade não para, os negócios não param, gente chegando toda hora. Os desafios aumentam, né? A Com cidade está certeza. crescendo. Então, se, por exemplo, o próximo gestor que entrar seja um gestor da oposição Isso. política, mas ele tem essa obrigação, ele tem que entrar lá e fazer melhor. Melhor que o Que o Miguel está anterior. fazendo agora, melhor que o Binotti já fez, melhor que o Otaviano já fez. Isso. Ele tem que fazer melhor. Então, essa Cara, é o bacana. pensamento. É uma mentalidade por que nós isso- temos que cultivar, com E certeza. é por isso que o Lucas é o que é. É o que é. É isso Tô aí. de acordo. Isso não, verdade? tem desacordo nisso aí. Não. Tá pacificado. concordar, É isso tem aí. que concordar. É isso aí. É isso aí. Vamos em frente. Eu Vamos quero lá. chamar aqui seguro fácil, rápido e sem embaraço. Quero pedir para a produção colocar esse maravilhoso vídeo da Reolon Seguros. Produção, coloca para nós por gentileza. Aliás, perdão, produção, tem que perguntar se está no ponto primeiro. Tá no ponto, produção? Beleza, vamos em frente. Somos uma das mais importantes corretoras de seguros do Mato Grosso. Nossa essência e valores são os mesmos do início, mas os resultados nos enchem os olhos de orgulho do quão longe nós chegamos. Temos expertise e reconhecimento de todo o mercado segurador. E o que nos motiva é sabermos o desafio constante de promover soluções inovadoras em seguros e produtos que garantam a tranquilidade e proteção de nossos clientes. Para atender bem nossos clientes, adequamos nossos produtos com as suas necessidades. Essa sensibilidade cria soluções mais assertivas a cada perfil. E com isso, transmite credibilidade gerando confiança. Exercer o papel de ser uma das melhores corretoras do Brasil é estar preocupado com a inovação para investir em quem acredita em nosso projeto. E o futuro? Nós continuaremos construindo juntos com você. É isso aí, seguro fácil, rápido e sem embaraço. Reolon Seguros. Pessoal, eu quero já iniciar com a nossa primeira pergunta. O Prosa de hoje, como eu disse, tem um convidado especial, vai falar sobre mercado financeiro, tá? O conhecimento e a prática dentro dele. Então, se você quer saber, fica com a gente aqui. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para o André, o mineiro, é a seguinte. André, o que é mercado financeiro e que oportunidades ele oferece? Jorge, o mercado financeiro nada mais é do que um ambiente onde se encontra compradores e vendedores atrás de um ativo. Seja ela moedas, seja ela carteira de ações, seja ela uma coisa que já é realidade, criptomoedas. Criptomoeda, que não tem só Bitcoin, Não né? tem só Bitcoin, tem várias moedas que você consegue já estar negociando através do mercado financeiro. Certo. E que muita gente confunde com pirâmide financeira, tá? Certo. Então, assim, o mercado financeiro, ele traz as oportunidades onde tem os tomadores, que são especuladores do mercado, principalmente os day trade, que compra e vende, independente se o ativo está em alta ou está em baixa, tá? Ele consegue fazer a operação comprando ou vendendo, Certo. que é um negócio até interessante, que você consegue comprar, tá? Com o valor que você faz o aporte da sua corretora financeira. Certo. E você consegue vender sem ter o ativo. Que onde a operação ela só finaliza quando você comprando, você compra e vende, ou você pode vender finalizando a operação quando você vai comprar, que seria a desvalorização do ativo. Explica de novo, André, não entendi. No mercado financeiro, Certo. você O consegue... day trade, isso. O day trade, swing trade, position, são várias categorias, Certo. tá? São formas de se são trabalhar formas, dentro isso. da O plataforma. day trade são operações que finaliza no dia, Perfeito. na hora, minuto, até segundos. Desculpa, eu te perguntei de novo, é porque eu sou leigo no assunto. Não, sim, nós estamos Né? aqui para fazer um... Sim, e tem inclusive, pra fazer um bate-papo, algumas porque pessoas também, Pode- até pessoal desculpa de a ignorância, casa- mas assim, tem muitos também que às vezes não sabem. o pessoal de casa também, porque é uma Eu coisa... também não. Você também não, então. É um assunto novo, realmente Sim. é um assunto novo. E tem muita gente investindo nisso, né? Jorge, com a pandemia, Uhum. eu acho que pela situação de desemprego, teve um aumento de 43% Olha de isso. novos investidores na Bolsa. Tá? E desses 43%, 42% CPFs,
que é em torno de 3,2 milhões de pessoas, de novos CPF, Novos CPFs. de pessoas que entraram para investir na bolsa. Sim. Seja ela day trade, seja ela Sim. swing trade, que é uma coisa mais longo prazo. Mas eu tinha te interrompido, me desculpa. Você estava falando sobre quando você É, posiciona a forma de operar. A forma de operar é assim, ó. Se eu acredito que aquele ativo, aquela ação, aquela empresa, ela vai valorizar naquele determinado tempo, eu vou comprar ela, esperar a valorização dela e vender. E da mesma forma que eu acredito, através do estudo da análise gráfica, que aquele ativo vai ser desvalorizado dentro de um certo período, seja por questões políticas, que influencia muito. Essa semana aí de CPI, de aquela carta do Temer com o Bolsonaro, que lá mexe muito. Cara, uma notícia Mexe muito. impacta no Mexe que você muito, está é trabalhando isso. ali, Mexe nos muito. indicadores e tal. Então, assim, deixa o mercado mais volátil, é insegurança de investidor, Quer dizer que se o cara tiver uma informação privilegiada, consegue ele fazer. solta a notícia, coloca o dinheiro lá, solta a notícia, ele compra, Foi o que solta a aconteceu notícia e com o depois Wesley vende. Day. Eu ia falar isso aí. Wesley No caso Day, do- Como é que foi da isso aí? JBS, eles tinham uma informação privilegiada, investiram. Ele ia participar de uma delegação premiada, mas ninguém sabia. Mas ele Certo, sabia. O ele que ele sabia. fez? Ele entrou vendendo o produto da JBS. E Sabendo que quando ele fosse falar... ia desvalorizar. Cara, Isso isso não é crime, cara? é crime. É crime. crime. Tanto é que ele foi investigado, né? Contra Eu a passei, economia. né? É crime, né? É crime. Então, assim, direto o Banco Central, por exemplo, quando o dólar dispara muito rápido, sem ter algum indicador, algum assunto relevante que realmente faça ele subir, ele alavancar, o Banco Central geralmente entra com swap, venda, leilão de dólar, para poder descarregar ele, para poder derrubar. Segurar, né? Quantas pessoas você acredita que não tem essa informação que o Banco Central... Porque o Banco Central, ele não avisa a hora que ele vai entrar, quando ele vai entrar... Quanto que ele vai pôr. Quanto que ele vai vender. Então, se a pessoa, ela tá... Naquele dia, daquela semana do Lula livre, eu estava posicionado em dólar, vendendo dólar e comprando ações. Certo. Com a notícia, que seria um descrédito para o país... O dólar explodiu, Pro as ações mercado. caiu e até hoje foi minha pior semana de negociação. Essa é a tendência. Quando tem uma isso. notícia negativa, Diz que assim, o dólar sobe e Isso. as ações caem. Diz assim, ó, quando o mundo está em paz, as ações sobem e o dólar cai. Certo. Ó, Não, interessante. quando o mundo está em paz, o dólar cai e as ações sobem. Ah, tá. Quando está em guerra, o dólar sobe e as ações... E as ações caem. Interessante isso aí, né? Tá. Isso aí. As ações, o valor delas é medido pela produtividade da empresa? Ela tem um valuation, tá? Ou Cada é pela pela Não, busca, cada às vezes? empresa, quando ela faz o IPO, o que é o IPO? É o lançamento daquela empresa na Bolsa de Valores. Ah, legal. Tá? Então, assim, ó, do mesmo jeito que agregou novas pessoas, novos CPF na Bolsa, também agregou novas empresas. Certo. E a Bolsa, até então, não tem tanto dinheiro para poder suprir. Então, por exemplo, lançou uma empresa lá, que o seu valuation, através do faturamento que ela tinha, saiu R$30. Se dentro desse período ela tiver a desvalorização, alguém está perdendo. Porque se eu faço meu investimento, meu capital no IPO, se eu quero ser... É a oportunidade que eu tenho de ser sócio na empresa, é eu comprando uma fração dela. Por meio dos títulos que são as Por meio do ações. título, eu posso comprar fracionado, posso comprar ponto cheio. Se ela chegar dessa desvalorização, nessa desvalorização, eu como sócio também estou perdendo. Certo. E se uma empresa, com isso, que não está tendo força de alavancagem, o que é alavancagem? Fazer o valor dela subir. Certo. Ela começar a cair, o que eu vou fazer? Eu vou zerar minha posição e vou começar a vender também. Porque se a pessoa que está vendendo está conseguindo vender, é porque tem gente lá embaixo que está ofertando a compra. Certo. Então, a partir do momento, é assim, ó. Por que alguém compraria uma ação que está caindo? Só com a previsão de que ela pudesse subir depois, né? Isso mesmo. Eu tinha informação Isso aí. privilegiada que E ele assim, sabia ó, que que- vai fazer um grande negócio. Nossa, que complexo, é o cara. que parecido aconteceu agora com a questão do Covid-19.
O pessoal que já tinha ciência sobre a questão, pegou e começou a investir em ações, por exemplo, na Johnson Johnson, investiu na Pfizer, entendeu? E só esperando o momento. Os caras, pá, inventamos uma vacina da Nossa, Covid. Disparou. Disparou. E tem gente que aproveita dos momentos críticos para poder se beneficiar, para poder ganhar dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Ficaram mais ricos agora, né? Um exemplo aí que todo mundo presenciou foi os 2 acidentes que a Vale teve. Quando a Vale estourou as barragens da Vale, lá em Mariana, né? Ela desvalorizou. Então quem tinha ação que estava comprada, perdeu. Perdeu. Mas quem viu aquele movimento, talvez se deu tempo de zerar a posição e entrar vendendo, começou a ganhar no problema que ela teve. Sim. Que ocorreu com essas 2 tragédias. E com o tempo a tendência é que volte ao valor anterior, né? Com a pandemia, a bolsa chegou aos 70 mil pontos, 80 mil pontos. E esses pontos é o volume de operação? Não, o que é? Isso aí é um indicador que diz como está a média de todas as ações. De todas as ações. Se ela chegou a estar em 70 mil pontos, que eu vou englobar todas essas empresas, que são as empresas macro, que são as blue chips, né? Que é uma Petro, que é uma Vale, que é uma SUSB, que é a Suzano, né, de celulose, que entre outras empresas, os bancos, os grandes bancos, se elas, que vai dar uns 60% do volume do índice Bovespa, que muita gente confunde. B3, o que é B3? É Brasil Bolsa Balcão, certo. Que é a antiga Bovespa, que era sediada em São Paulo. Então, que era aquele lugar onde os caras estavam gritando lá. Então hoje ela é só um índice, né? Telefone. Então hoje ela é só um índice Bovespa, que indica qual que é o volume das negociações. Sim. Então, essa média que o Bovespa dá é relacionado às ações, que ela vai, que nem hoje, ela bateu 105 mil pontos. Isso é bom. Isso é ruim, porque está caindo, ela subiu 900 pontos e caiu 3 mil pontos no final do dia. Eu não consegui ver se teve alguma notícia relevante, mas com certeza teve. Porque eu vi que ia ter um pronunciamento... Quanto mais pontos, é pior, menino? Quanto mais pontos, melhor. Ah, tá. Bom, então, você falou que foram... Mas chegou a 138 mil pontos agora. Ah, tá. E caiu para 105. E tá caindo, ela tá no momento de desvalorização. Desvalorização. Sim. E isso engloba todas, que nem a China. A China, eu até acompanho um pessoal no Instagram, que todo dia sai uma notícia. As incorporadoras que estão tentando dar calote, o tal do vírus, que é o coronavírus, que veio de lá. Então, assim, tudo que eles lançam, joga a Bolsa Brasileira para baixo. Caramba. Tudo que eles lançam. Agora o minério de ferro, a Vale caiu de 90 mil pontos para 60 mil, de 105 reais para 68 reais, 70 reais. Isso o valor de uma ação. O valor de uma ação da Vale. Da Vale, entendi. Então, assim... Esse é o valor mínimo? Esse é o valor de uma ação. De uma ação, mas tá. Você consegue comprar ela fracionada. Tipo, eu tô com 100 reais, quero comprar fração. Certo. Você vai fazer o aporte na corretora e comprar ela fracionada. Você consegue comprar fracionada a longo prazo. Faz a carteirinha e mantém ela. Bacana. E é uma empresa que, além de você ganhar na valorização dela, você vai ter os dividendos. Certo. Você ganha os dividendos, que é a repartição do lucro da empresa. Os dividendos é aquilo que lá no final do ano fiscal... No final do exercício, depende da tal. política da empresa. Pega o lucro líquido e distribui. Passo para ti a pergunta. Na verdade, eu ia fazer pergunta, porque você falou aí em questão de investimento a longo prazo, também tem aquela dúvida. O que é uma renda fixa, uma renda variável? Isso influencia na questão do prazo? A renda fixa... Isso tem a ver com prazo? Sim, com certeza. A renda fixa e a renda variável, a diferença delas são os riscos, tá? A renda fixa, você vai fazer um investimento, por exemplo, na construção de um shopping, de um grande hotel, você consegue fazer aquela aplicação, que seria o fundo imobiliário, né? E desse fundo você vai ganhar uma porcentagem daquele aluguel. Aí vai em cima de cotas que você consegue adquirir desse fundo imobiliário. Uhum. Quando você faz esse investimento em fundo imobiliário e começa a girar, por exemplo, você pega um grande shopping em São Paulo, um grande hotel, que essas pessoas, pega o investimento das pessoas, ela tem uma garantia que chegou no final do mês, ela vai ter essa renda, é uma renda fixa. Ele vai me garantir. Isso, é uma garantia. Agora a renda variável não.
Renda variável você pode ganhar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, muito depois de amanhã, como você pode perder. Perder também, né? Entendi. É o risco, é o alto risco, que tudo influencia, que nem eu volto a falar. As notícias influenciam, setor climático, que nem tem 2 meses atrás, lá no Golfo dos Estados Unidos, por causa de um vendaval, de um ciclone, não sei, as petrolíferas pararam de produzir. Certo. E com isso as ações começaram a cair. Então quem tem ações a longo prazo e viu isso aí, começa a perder pelo investimento que tem a longo prazo. Mas quem é day trade, que está vendo aquela situação e consegue enxergar, tira fora. Consegue ganhar vendendo. Sim. Consegue ganhar vendendo. Ele sai fora ali na... Então são várias formas que você tem de almejar um ganho em cima do day trade, do swing trade, que é uma operação mais a longo prazo, ou um position, ou você monta uma carteirinha lá para a vida, que nem tem várias empresas que você vê, uma delas é a Magalu, né, Magazine Luiza, que é um conglomerado, né? Foi uma coisa que subiu, mas hoje, pelo Covid, esse setor de comércio é o que mais está sendo atacado, por causa da crise mesmo, que é Magalu, lojas Renner e dentre outras. Sim, lojas de departamentos. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Eu acompanho o Mineiro pelos status do WhatsApp. Do WhatsApp, do Stories e tal. Essa é a pergunta, porque ele acompanha eles. O que tem a ver a taxa Selic? Que você posta direto lá? Você tira a taxa Selic estava 7,5? Subiu 1,5 percentual, não foi isso? Ontem foi o maior aumento. O que isso influencia no mercado? Essa é a pergunta. Ontem, quando saiu a taxa de Selic, que eu vi, inclusive, foi um amigo meu que postou, eu falei, mas cara, eu não tinha visto o resultado, eu vi porque ele postou. Falei, cara, isso aí vai influenciar, porque assim, nós temos o DI. O DI é as taxas de juros que nós temos dentro do mercado financeiro que você também consegue operar. Então, além de moedas, de ações, de títulos, você consegue operar os juros também. E o juro está em alta. E ontem, quando ele postou, eu falei assim, cara, amanhã o dólar vai amanhecer estourando para cima. Mas eu falei, cara, eu vi um que eu estava esperando até 12%, seria a taxa de Selic ideal. 12%? 12%. Nossa, se pensar que estava quanto? 3%? Então, tanto é que o dólar fechou em alta de 1 ponto alguma coisa por cento e o índice caiu 2% de novo. Então, tudo que vem para a economia, ela reflete sim dentro do mercado financeiro. Sim. E as ações, tem empresa, por exemplo, vamos pegar aqui a SUSB, Suzano, né? Ela acompanha muito o dólar. Para onde o dólar estourar, porque é a empresa de celulose, para onde o dólar for, ela está sempre acompanhando. Diferente de outras. Se eu pegar, por exemplo, uma Vale. Uma Vale, se o índice caiu hoje 2%, você pode ter certeza que ela caiu no mínimo 1,5%, porque só ela influencia quase 60% do valor total da bolsa. Pelo tamanho que é a empresa. Pelo volume. Pelo que ela movimenta. Eu vou deixar uma outra pergunta, Mineiro, que a gente está acompanhando o aumento, né, dos combustíveis aí quase todo dia. Já acumulou mais de 70% de aumento ao longo do ano. As ações da Petrobras. As ações devem estar... Nossa, você acompanha isso, mas eu quero só agora fazer o nosso intervalo, chamar aqui o meu amigo lá da VAP Castrol, ele que é o Jamir. Pessoal, lá na VAP Castrol tem uma super troca de óleo com a qualidade que o seu carro merece. E é super mesmo. Em cada troca de óleo você recebe gratuitamente a limpeza interna do seu veículo, a higienização do ar-condicionado e a conferência do óleo de câmbio e diferenciais. E a oxisanitização com ozônio, que elimina odores de cigarro, comida, mofo, animais, mata bactérias, ácaros e vírus. Você encontra na VAP Castrol. E o fluido de transmissão automática? Ou para simplificar, o óleo do câmbio automático do seu carro. Você já trocou? É importantíssimo. Na VAP Castrol nós temos o equipamento certo para fazer essa troca. Agilidade, comodidade, qualidade e excelência. E ainda leva e traz o seu veículo sem custo. É na VAP Castrol, sempre com a qualidade que o seu carro merece. Entre em contato pelo 659-8443-8839. Tá? E lá você vai ser muito bem atendido. Está aparecendo agora aí na sua tela o telefone. Basta entrar em contato. Valeu, equipe da VAP Castrol.
E você conhece o Lucas Restaurante? Com ambiente familiar e aconchegante? Tem a Quinta do Peixe, tem churrasco todos os dias, tem feijoada aos sábados, amplo espaço e atendimento especial, aberto de segunda a sábado a partir das 11 horas. Fica ali na Avenida Rio Grande do Sul, 1078S, no bairro Menino Deus. E tem o delivery também, pelo 6599247-2007, tá aí na sua tela. Lucas Restaurante, o restaurante da família Luverdense. Corta pra cá, produção. Estamos aqui hoje com um prosa especial, tá? Estamos aqui com o mineiro, o André Almeida, falando sobre mercado financeiro, conhecimento e prática. Então, fique conosco. Eu vou agora já passar para a próxima pergunta. André, as pessoas imaginam assim, o volume de recursos que a gente vê quando ouve falar de mercado financeiro são enormes, né? A gente ouve falar 2 bi, tantos milhões para lá, milhões para cá, né? Quando tem uma queda de uma ação, por exemplo, caiu 2 pontos percentual. É muito dinheiro. É muito dinheiro. No dia que o Facebook ficou fora do ar, o Mark Zuckerberg perdeu 6 bilhões de dólares, né? E caiu alguns percentuais ali. Quanto que eu preciso, o mínimo que eu preciso ter para investir nesse mercado que, né, que a gente ouve falar essas grandes somas aí e tal? Jorge, O mínimo para eu investir no mercado financeiro. ó, vamos direto ao ponto. A questão do investimento na bolsa, talvez pela falta de conhecimento, por achar um negócio tão amplo, por de falar em milhões, realmente roda muito valor no mercado financeiro, na bolsa de valores. Porém, você consegue comprar a ação hoje com 10 reais. Com 10 reais? Com 10 reais, 100 reais, 20 reais, 50 reais. Você consegue comprar uma ação fracionada. Certo. Você consegue fazer um investimento, uma carteirinha aí com R$1.000, fazer um investimentinho a longo prazo, esperando a valorização da empresa. Certo. Porque qual que é a ideia de você ser acionista? É você ser um sócio da empresa. Da companhia, né? Certo. Então, se eu quero ser um sócio, eu vou apostar sempre na valorização dela. Então, eu vou sempre estar entrando comprando. Esperar que ela chegue num patamar que consiga depois, porque essas empresas elas pagam dividendos só para quem compra. Para quem está vendido, não tem dividendos. Se você vende as ações dela, ela não te paga. Não. Olha que Você tem que estar posicionado como comprado, como sócio da empresa. O que é operar comprado? Você acreditar que ela tem a prosperidade de crescer, de valorizar e não desvalorizar. Entendi. Então, até porque ela quer que o recurso fique, isso, né? Isso mesmo. Fique. Então, quando ela faz o IPO, voltando ao assunto da pergunta anterior, que o IPO é um lançamento da empresa na bolsa, Certo. ela tem um valuation, que é calculado em cima de faturamento antes dela lançar, como é que é o mercado dela em si, para depois ela chegar, depois do IPO, ela lançar as operações na bolsa para ver qual que é a ideia de pessoas tá acreditando no processo. Certo. Vou te dar um exemplo. E junto com isso, várias notícias, várias análises econômicas. Não, tudo influencia. Pessoas falando assim, essa Tudo aqui, influencia. empresa tal, investe nela por causa Tudo disso, influencia. daquilo. Vou te dar um exemplo aqui que chega até a ser meio cômico, mas todo mundo deve ter visto. Uma entrevista de um jogador de futebol aí, Cristiano Ronaldo, ele chegou para dar entrevista depois do jogo e tinha uma garrafinha de Coca-Cola. Ele pegou essa garrafinha, colocou do lado e falou, quero água. As ações da Coca-Cola naquele dia Por causa do gesto dele. Por causa do gesto dele. Peraí, um cara que é todo saudável, esportista, Não ia pegou tomar essa Coca-Cola e colocou Mas na a Coca-Cola é patrocinadora dele, né? Então, talvez não foi pela maldade dele, mas isso tudo reflete. Se ele tivesse pego uma garrafa de água lebrinha, tinha explodido a lebrinha. Entendeu? E isso tem, isso realmente acontece. Cara, que interessante. Uma notícia, criptomoedas. Certo. Vamos falar do Bitcoin, Elon Musk. Elon Musk falou assim, comprou as moedas deles, Bitcoin, falou agora a Tesla vai aceitar o Bitcoin, né? Bitcoin subiu, né? Explodiu. Quando chegou no patamar... Chegou a valer $200 mil um Bitcoin. Quando ela já estava sobrecomprada, quando ela já está acima do teto, que já está pouco, ela falou assim, minha empresa não vai mais aceitar Bitcoin. Daí ele entrou vendendo. Ganhou na venda. Aí agora falou, agora eu vou aceitar Bitcoin, vou aceitar Dogecoin.
Essas empresas que ele fala, tudo Todas. tem. Mas como é um produto não regulamentado, ele ainda não... Porque se ele faz isso aí com ações, é diferente. É outra coisa. É diferente. Uhum. Mas Você como... diz assim, ele ia ter alguma consequência Sim, por ficar fazendo essas principalmente declarações. pela CVM, né? Conselho de Valores Monetários aí, Uhum. porque não pode, eu não posso estar influenciando no aumento, que nem aconteceu com o Joesley Batista, né? Os irmãos Batista. Sim, ter feito isso, né? Ele sabia, tinha informação, ele foi lá, entrou vendendo ações da empresa dele, porque sabia que ia ter ele tinha sido intimado a depor sobre a empresa dele, e quando teve isso, as ações da empresa Até porque ele derreteram. andou passando recursos para políticos e tal. Foi por isso que ele foi chamado para depois. Assim, a lei mudou ao longo do tempo em relação à doação para campanha, né? Sim. Houve um tempo em que as empresas Era proibido. podiam doar. Era permitido. Era permitido. Então, Pois. assim, eu me recordo, inclusive, que quando acho que foi na primeira campanha, estava a Dilma e o Aécio. Ou foi acho que foi a segunda, né? O segundo mandato da Dilma. Porque na primeira estava Dilma e Serra. No Foi a segundo, Aécio, foi a Aécio. foi a Aécio. E a JBS doou 11 milhões para a campanha da Dilma e doou 11 milhões para a campanha do Aécio. Do Aécio também. Né? Quer dizer, como se estivesse apostando em 2 cavalos. Independente de quem ganhar, a gente ganha. Mais ou menos isso. E aí a pergunta que ficava era: por que alguém doaria 11 milhões para uma campanha de doação sem ter interesse, né, em ter algo de volta? Na Então, verdade, isso eram 22 E pra- milhões. Viu? 22 milhões de e pra doação, ambos, né? né? E para ambos, né? Então, assim, é algo que ficou evidente. E aí, quando você fala dessas notícias, né? A JBS, por exemplo, é uma empresa imensa, é a maior do mundo, né? Em carnes, enfim. E aí, uma notícia que ele fala, ele ganha ali, beleza. Se ficou comprovado que ele se favoreceu a partir daquela notícia, ele é punido, certo? Certo. Com certeza. Certo. Já dentro do Bitcoin não tem isso. Hoje não tem uma... Mas ele está regulamentado, não está? Não, ainda não. O que acontece é assim, ó. Tem Você- alguma moeda regulamentada? Criptomoeda Não, regulamentada? criptomoeda não. O que está acontecendo assim, alguns países estão aderindo. Acho que El Salvador foi o primeiro país a aderir o Bitcoin como uma moeda Oficial, circular. aham. Circular. Mas hoje muita gente usa Bitcoin, já consegue, através da corretora de criptomoeda, você consegue comprar ela na valorização e desvalorização e poder fazer o capital. Hoje ela está batendo nas casas dos 60 mil dólares de novo, né? 300 e poucos mil reais. Mais ou menos. Eu vou fazer uma pergunta sobre segurança em investir. Até aconteceu um caso comigo. Eu tinha feito um favor para um amigo uma época e ajudei ele muito a comprar mantimento e tal, pagar aluguel da casa dele, isso lá em Sinop. Passado anos, ele entrou em contato comigo pelo aplicativo de computador e disse: olha, eu vou te mandar aí um presente pelo tempo que você me ajudou e tal. E me mandou lá no e-mail um Bitcoin, na época. Nossa. Aí eu falei: pô, mas esse negócio desse Bitcoin, o cara me mandar um Bitcoin, eu falei: que cara mal agradecido, né, velho? Na época que eu pensava em Bitcoin, eu lembrava que era 50 centavos, Começou lá embaixo. Daí eu abri lá e tal, e ele falei assim: pô, mas esse aqui não vale nada, né? 50 centavos. Ele falou: não, cara, já vale R$800 na época. Valia R$800. E eu, leigo, entrei... Acreditar nisso aí, né? Não, acreditei, realmente, entrei lá, realmente estava lá o meu Bitcoin. Ele mandou para mim, ele estava mexendo com um negócio e mandou aquele Bitcoin para mim. E eu entrei numa corretora, eu acredito que era uma corretora, e lá tinha lá, você ia fazer uma aplicação com aquele Bitcoin e eu comecei a simular. Aí eu pensei, né, pô, será que... Comecei a simular a aplicação, deu um valor lá que dava para comprar um carro bom, né? Mas tinha que esperar uns 2 anos. Falei: bom, vou aplicar, cara, daqui 2 anos eu compro um carro zero. Peguei e fiz a aplicação. Aconteceu o quê? 1 ano depois, meu Bitcoin, não consegui mais acesso àquela corretora, não consegui mais nada. A pergunta é: qual é a segurança de estar, né, lidando com situações no mundo digital aí, por exemplo? Porque criptomoeda, principalmente criptomoeda, Hoje né? todo mundo está tentando pegar essas cripto, né? Pois é. Então, mas daí tem também uma coisa importante nisso, né? A gente teve uma explosão em relação a esses investimentos, como, por exemplo, o Telex Free. Todo mundo viu o Como desastre que É, deu isso mas aí, né? são- De pessoas são vendendo situações imóveis
né, casa, terreno, carro para investir em Telex Free. Isso aí é E o depois princípio. apareceram vários outros segmentos, chegaram a inventar outros que não conseguiram mas isso ganhar aí mercado. existe muito desde... Mas é esse cara que foi preso mas lá aí no não, Rio de aí que Janeiro, tá, o cara se que era confunde. garçom lá, né, que deu o golpe. Que o negócio é dinheiro fácil. Aí Deu você fala golpe assim, não, até- tem um negócio aqui pra você ganhar dinheiro. Aí o cara já vai ficar com o pé atrás, que nem você, na hora você deve ter se lembrado. Falou, pô, quanta gente não perdeu dinheiro com o Telex Free, né? Pois é. E hoje é o que o pessoal confunde, o mercado financeiro com pirâmide financeira. Não. Então, assim, Esse, o meu caso não tinha nada a ver, isso tinha a ver com moeda mesmo. Era com uma moeda, mas era na uma época essa criptomoeda. moeda, hoje em dia essa moeda dá pra, ela é negociada. Sim, na- ela é negociável. Como que é o nome do mercado de moedas mesmo? Não, até na não lembro bolsa. agora. Hoje tem ela na bolsa, você de consegue valores, operar você consegue direto operar. pela... Opera lá, Por isso né? que eu estou falando, questão de segurança. Qual que é a segurança, por exemplo? Eu negociar, porque na verdade você recebe um códigozinho, né? Um código lá. na você- verdade aqueles códigos lá é a sua carteira, que ela é como se fosse a sua agência, a sua conta. Então, Eu recebi um negócio comprido lá, cheio de código. Você que era perdeu o esse meu código? Bitcoin. Não, eu Tá com tinha você? acesso à conta, só que depois o quê? talvez a plataforma que ela estava Acho que era a armazenada plataforma. que deve ter saído fora do ar. E o cara desapareceu, nunca mais eu consegui acesso àquele... O cara, sei lá, né? Uma empresa que estava por trás, alguém que estava ali. E eu deixei meu Bitcoin lá. pra mim, Isso por trás. acontece. Mas e qual que é, por exemplo, que garantia eu tenho de segurança hoje? O que eu tenho que levar Hoje em consideração? hoje essas corretoras, Edgar, É. se você pegar, por exemplo, o mercado Bitcoin, que é uma corretora brasileira que tem, que você consegue fazer negociação, compra e venda de cripto através dela, você vai ter que tirar uma foto, vai ter que tirar a foto segurando seu documento, você vai ter que gerar um token. Então, hoje, em relação, eu não sei quanto tempo faz isso aí, que eu acredito, Cerca de- para estar R$800, isso aí é coisa de 5, 6 anos atrás. Não, é mais. Acho que o meu filho que está aqui no estúdio tinha 3 aninhos na época. Então, Pois é, não, faz tempo. Você perguntou sobre segurança, Sobre né? segurança. Por exemplo, você falou assim, mas tem que tirar a foto do documento. Tá, essa é a minha parte. Qual Mas que é o e nível a- de segurança? Né? E a confiança que eu tenho. mas aí que tá. Que eu vou ter na garantia. Hoje, assim, a blockchain, que é a universal, a blockchain ela é universal, ela consegue fazer o rastreamento de todo, porque você sabe como é que foi polarizado a criptomoeda, a Bitcoin, né? Ela foi gerada uma moeda e dela virou várias moléculas, que daí você pegou uma parte, virou uma parte, eu peguei uma parte, e cada uma dessas partes foi gerada um código, que é esse X, W, Z, sabe? Que é um código que cada um tem. Nessa transferência, por isso que eles falam que não é criptografado, porque não tem como rastrear. Então, se uma empresa dessa pega e transfere essa criptomoeda para outra e some no mapa, ninguém sabe com quem que está. Desaparece. Então, quer dizer, Você recebeu lá, eu tenho um Bitcoin, você recebeu 0,00005 de um Bitcoin que eu tinha. Como que eu vou provar que esse aí faz parte daquele Bitcoin que eu tinha? Porque ela não é criptografada, não tem como se rastrear, não tem rastreabilidade. Não é igual a cédula de R$100, de R$50 que tem que tem o um código. número, código, né? Entendeu? Não tem como, não tem rastreabilidade. E na Bolsa de Valores, qual que é a segurança? Eu tenho mais segurança de estar negociando? Com aí? certeza. Meu dinheiro está seguro lá. Hoje, você pega, tem várias corretoras sérias aí, você pega uma XP da vida, uma BTG Pactual, a Genial Investimento. Essas empresas são bancos financeiros, onde ela consegue... Registrados no Banco Central. Eu Registrado tenho no Banco Central pra eu tenho uma poder- conta na Clear também. Clear, uma corretora. Então, são várias, né? São várias No próprio corretoras. Santander, que eu sou cliente do Santander. Também, você pega lá um Itaú, um Bradesco, todos esses bancos tem uma corretora, né? tem uma corretora. Certo. Bom, esse papo, cara, tá muito interessante, porque assim, quando a gente fala dessas coisas, a gente tem pouca informação. E o negócio é um leque. E isso que falta. Eu mesmo, eu conheci num evento, em viagem, e quando começou a falar, a palestrante, ela disse assim, mercado financeiro é como se você estivesse comprando um ingresso para ir no show, você compra R$50, mas só que o show vai bombar, e você comprou 2 ingressos, e na bilheteria acabou. E você tem um para você e vai estar sobrando um. O que você faz? Vou vender a quanto? A 60, 70, 100. Essa 150. diferença é o lucro. Com isso, gera o mesmo interesse no mercado financeiro. Que você está ali, porque o day trader, ele nada mais é do que um negociador, do que um especulador. É um negociador. Eu estou comprando aqui para vender aqui. Vai desvalorizar, então eu vou pegar o seu aqui e vou vender aqui.
Ah, vai valorizar? Então eu vou comprar ele para poder vender mais caro. Mas suponhamos, vamos fazer uma exemplificação aqui. Suponhamos que eu vou investir nas ações de álcool em gel. Álcool em gel. Tá, eu comprei lá, vou colocar uma quantidade grande, suponhamos que eu tenho recursos, comprei 30% das ações totais da empresa, são minhas. Certo. Então quer dizer que do estoque lá, se tiver 100 álcool em gel, eu tenho 33 que são meus lá dentro. Isso aí. Do produto. Isso aí. É o produto que eu tenho ou não? Você tem a participação do lucro desse produto. Ah, do lucro do produto. Olha só, Edgar. Quer dizer, eu olha não sou só. dono do produto. Não. Vamos usar esse mesmo produto. O álcool em gel, quanto que ele custava antes da pandemia? Quantas pessoas usavam álcool em gel antes da pandemia? Muito pouco, né? Máscara. Mais o pessoal que realmente precisava usar, né? Então, Dentista, com isso, os quando consultórios você tem muita procura, a tendência é subir. Agora, quando já está defasado, não vai ter mais. o caso, hoje está aqui. Da vacina, né, que eu falei antes. É isso aí. O cara ficou ali, bom, vai ter Não, vacina. a primeira regra de mercado, ela continua valendo É a dentro lei do da mercado, hora, né, do mercado financeiro também. Com certeza. Né? Uma coisa que tem muita procura, certamente o preço aumenta. É isso aí. E a gente está vendo esse fenômeno, inclusive inflacionário, não só no Brasil, né? No mundo todo, devido a essa demanda. A gente vê a Inglaterra sem mão de obra, sem matéria-prima para produzir algumas coisas. A China mesmo, deixando de vender insumos para o mundo porque não tem. Aí o preço vai lá em cima, né? É isso aí. Quero chamar aqui o meu amigo Gilberto, lá da Essência Prime Móveis Planejados. Pessoal, quem não gosta de residir em um espaço pensado de acordo com as suas necessidades? Hoje é cada vez mais comum ver pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil e estilo de vida. Isso pode ser feito facilmente por meio de projetos de ambientes planejados. Móveis Planejados é com a Essência Prime fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. Fica ali na rua Curitiba, número 560, no bairro Industrial. E para entrar em contato é só ligar no 659-9908-3912. Entre em contato com o nosso amigo Gilberto. Gilberto, um grande abraço, fica com Deus. E a FD Contabilidade do meu amigo Tiago, que nós visitamos lá, né, Edgar? Tiago, grande abraço, Consultoria e assessoria. Serviços, claro, contábeis, pessoal, de departamento pessoal, fiscal e societário. E tudo isso você pode fazer pelo aplicativo da FD Contabilidade. Solicitar documentos, acompanhar demandas, fazer solicitações e o atendimento personalizado da FD na sua empresa com hora marcada. Então, FD Contabilidade, o sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Entre em contato pelo 65 3549 5255. Um grande abraço, Thiago, valeu! E vamos em frente, né? Nós, quando visitamos lá, o Thiago foi um entusiasta do ponto de prosa desde o começo, né, Edgar? Desde o início aí. Desde o início. E até hoje, nós ainda temos que produzir um novo material para ti. E nós estaremos aí na semana que vem para fazer isso. Você vai ver um novo vídeo. E claro, você que tem empresa, que quer participar aqui do Ponto de Prosa, quer trazer a sua marca para cá, é só entrar em contato conosco. Um bom investimento, né? Opa, com certeza, um bom investimento. Até porque está associado com conteúdo de qualidade, né? Com certeza. Vamos lá. Cada vez mais pessoas que nós vemos aí investindo no mercado financeiro. Ao seu ver, o André, por que isso se popularizou? Por que se tornou tão popular esse tipo de atividade? Jorge, nós estamos no momento que a tecnologia, Facebook, Instagram, tá mil, né? Certo. Todo vapor. Certo. E com isso, uma pessoa posta, outra pessoa posta, e com a pandemia, muita gente desempregada e viu através do mercado financeiro a oportunidade de poder ganhar dinheiro, tá? Certo. E com isso, o que eu disse no início do programa, Certo. aumentou 43% o número de investidores na Bolsa, na B3. Desses 43%, 42% são CPF, que é em torno de 3 milhões e meio de pessoas. Sim, foi o número que você havia falado lá no começo. 3 milhões e 200, se não tiver... São 3 milhões e meio de pessoas que estão investindo a de mais. 2020 para cá, Certo. por conta da pandemia. Então, ao meu ver, muita gente ingressou nisso na necessidade de poder se capitalizar. Sim. Mas Então, aqui, se ela investe, por exemplo, em renda variável,
pelo que você contou para nós hoje, ela corre o risco de perder também, né? Jorge, eu costumo falar que o day O que trade... acontece? Até essa semana eu conversava com meu filho mais velho, ele entrou no day trade, mas só que naquela ânsia, né? Que eu acho que acontece com muita gente. Todo mundo. O cara entra sem treinamento, é por isso que eu não entrei até hoje. Já liguei pro Mineiro uma vez, já conversamos, o Mineiro falou, Mineiro, vem aqui conhecer e tal. E eu acabei não indo. Bom, o Mineiro, você entra no quarto dele, parece o Tony Stark, assim, tem monitor para todo lado. Daqui a pouquinho ele vai mandar fazer um capacete, também, operando. E aí essa semana o meu filho falou assim, pô pai, agora estou endividado, porque eu fiz aí uns trades aí errado e me lasquei, né? Quer dizer, isso acontece. E é o que acontece com a maioria. A maioria, porque entra na ansiedade sem conhecimento. Aí eu falei, cara, eu não conheço nada, mas eu vou te dar a orientação do que eu vejo por aí. Acompanha as notícias, acompanha o mercado. Né? Eu falei, tem sites específicos que trazem notícias só de economia. Às vezes tem muitos caras muito bons. Hoje você já pega, você pega esses morning call desses grandes trade, você já pega uma horinha ali, já tudo resumido, você não precisa ficar pesquisando. Tem o site da Investing que já tem todas as notícias, informando. Bloomberg. Tudo tem. E muito artigo que o cara, ele dá a dica, olha, o mercado está arrumando aqui, talvez tais ações no mês que vem. A própria plataforma operacional já te dá o que vai sair de noticiário, qual que é o calendário econômico do dia durante a operação, para caso você não esteja posicionado, por exemplo. Toda primeira sexta-feira do mês tem o tal do payroll. O que é o payroll? É onde eles divulgam um índice de trabalhadores dos Estados Unidos. Esse número, ele influencia tanto a economia americana que reflete na bolsa. Porque naquela geração de emprego... a quantidade de trabalhadores no mercado. Quer dizer, se também reduz, cai a produção, cai o mercado, cai tudo. Né? Tudo. Eu tive um professor... E é o dia que deixa o mercado mais volátil. Sim, inclusive até eu lembrei disso agora, o professor, ele falou assim, que riqueza não era dinheiro, né? Um professor de economia, inclusive. A gente não entendia muito bem isso, né? Porque dinheiro pra gente era dinheiro. Você ganhava o dinheiro, gastava o dinheiro, era isso. Uma coisa básica. E rico é aquele que tem dinheiro, né? E rico é quem tem dinheiro, é isso aí. Aí ele explicou para nós algumas noções de economia, né? Por exemplo, dinheiro não é riqueza. Riqueza é trabalho. Ele dava um exemplo muito básico, assim, né? Que antigamente o lastro da moeda era ouro, que era o padrão ouro, né? Ou seja, você emitia a quantidade de papel moeda que você tinha de ouro para poder bancar aquilo ali. É isso aí. Você não conseguia emitir mais. E muitos cunhavam a moeda também no valor, né? Também no mesmo valor. Teve isso também. Ouro, ou seja, a moeda ela tinha o valor daquela reserva que você podia garantir o pagamento. Sim. E era isso que tornava aquilo valioso. Né? Então, tanto na negociação dos cidadãos daquele país, quanto para negociar fora. Aí mudou o padrão ouro. Aí aí se passou a calcular a produção. Eu lembrei por causa disso que você disse agora. Quer dizer, quanto maior a produção, maior o PIB, maior o valor da moeda. Né? Ou seja, mais um país consegue garantir, ou seja, é a riqueza, é o trabalho que gera riqueza e não o dinheiro. O dinheiro não é riqueza. O dinheiro é só uma representação disso. É o fato que eu levo assim uma questão política também. A gente ouvi muito o Ciro Gomes, que é um presidenciável, está aí, né, como outros. Está acelerando, né? Ele fala muito sobre essa questão. Por exemplo, o nosso país, o nosso poder econômico da moeda desvalorizou por quê? Porque a nossa industrialização foi por um processo de desindustrialização. Desindustrialização tirou o trabalhador do posto de trabalho e tirou a força da nossa moeda. Exatamente. A força da moeda. A força da moeda. O PIB cai, né? Aí está aí o agro que sustenta, mas o agro não gera o número de empregos necessários, né, para fazer com que a nossa moeda valorize. Não tirando o mérito do agro, claro, né? Porque hoje, graças ao agro... Se não fosse o agro, nós estaríamos ainda pior. Né? É o que segurou o PIB aí nessa pandemia. É o que gerou a economia. E é uma das coisas que eu tenho que fazer referência aqui, é um dos seus entrevistados um tempo atrás, que é o Marino França, que foi o cara... Foi uma baita entrevista. Que junto com o Taviano, com outros aí, visionários entraram na industrialização aqui. Isso. Hoje, por exemplo, a nossa moeda luverdense, vamos dizer assim, a circulação de moeda luverdense, ela é forte. Sim. Né? Aqui, nós podemos dizer assim, porque o cara reclama,
o Brasil está passando necessidade. Você uma acompanha multi-economia, né? Praticamente. Você Não pega fica um monótono só numa atividade, no ramo de atividade. Eu digo que nós não sentimos o impacto como outras regiões do país sofrem em relação à economia. Nós temos sentimos, mas não tanto quanto outros lugares. Nós sentimos um pouco na hora de comprar, mas nós temos circulação de moeda. É isso que eu estou querendo dizer. Aqui o trabalhador entra no mercado, sai do mercado, entendeu? Mas ele está trabalhando, o que não acontece em outros lugares. Então, às vezes, quando se fala, a gente acompanha isso mesmo nos grupos de discussão de WhatsApp, quando você fala assim, mas tem gente passando fome. Tem uns caras daqui que às vezes são um pouco tapados que falam assim, mas me fala onde? Aqui em Lucas não tem gente passando fome, mas não tem, Lucas é um diferencial. Talvez a gente não conviva, né? Mas existe, assim, porque eu participei de muitos. Você também, André. Eu lembro que você também, Edgar. Eu digo assim, de arrecadação de cesta básica para poder auxiliar as pessoas. Eu estou falando um nível de uma preocupação extrema. Nós temos um controle sobre isso. Sim. A nossa renda, inclusive, favorece com que a gente ajude melhor essas pessoas. Exatamente. Eu estou dizendo assim, a gente não percebe porque no dia a dia circula dinheiro e a gente controla a nossa própria pobreza. Eu digo nossa porque ela é latente, ela está aqui. Sim. Mas eu digo assim, em outras regiões do país, a situação é tão grave que o pobre acaba ficando numa margem, a pessoa que passa a necessidade está ali. Isso é um problema, né? Quando a gente, desculpa, Mineiro, a gente está comentando isso aqui, porque quando a gente coloca o mercado financeiro em evidência, em foco, engloba toda a questão produtiva, né? Que vai ser o lastro disso tudo. Porque esse dinheiro ele não é uma coisa volátil, esse dinheiro existe. Ele é tipo um cobertor que foi feito, né? A partir da produção. E uma parte disso fica ali, mudando de mão, né? A gente tem que mudar isso. Por exemplo, hoje a Vale, ela manda o que para fora? Ela manda minério de ferro para produzir Mas a Vale nem brasileira é mais, né? Sim, mas ela tira da onde? Tira do daqui. Brasil. Sim. E o Brasil, não estou dizendo que tem que estatizar, mas eu digo assim, pelo menos a produção, vocês têm que fazer a industrialização aqui. Exigir que a industrialização seja feita aqui. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos com eletrônica. No passado, eu sou formado em eletrônica. Também, né? Não coloquei no currículo, mas também. Daqui a pouco aparece uma outra profissão. Tem mais. Mas eu digo assim, a gente comprar componentes tem que comprar da China, do Japão, da Coreia. Do Japão não, mas da Coreia, de um monte de lugar. Nós não temos. Forte. Aí, da onde que vai a matéria-prima? Do Brasil, da América do Sul. Porque tem outros países aqui que também produzem. E vai para lá e volta em forma de chip. Por isso que eu estou falando para você. Então, nós estamos perdendo porque nós podemos pegar essas pessoas que estão hoje na extrema pobreza, jogar para dentro como mão de obra dentro da industrialização e dar melhor qualidade de vida para eles, gerar mais recursos e nós temos uma moeda mais forte. É uma lógica, me parece óbvio, né? Mas depende de muita política. O problema, né? A gente ouve falar no Brasil desde sempre, acabou sendo colado à esquerda política o conceito de desigualdade social, né? Fala assim, existe desigualdade social, o cara é de esquerda. Não. Aí eu já tive aluno que me questionou, falou assim, professor, sempre existiu pobre e rico. Falei, sim, sempre existiu pobre e rico. Isso não é um problema. Sim. O problema é o pobre não ter o que comer, cara. O problema é o cara não ter acesso ao mínimo. Mas você viu aqui... Entende? A diferença entre quem não tem e quem tem é tão grande assim. Isso é um problema. Mas isso não é um pensamento de esquerda, por exemplo. Investir no mercado... Por isso não é um pensamento de esquerda. Na industrialização, investir no mercado para gerar emprego e renda... Não é. Isso não é pensamento de esquerda. E você... Os melhores países por aí sabem disso, né? Sabem dessa lógica, né? Vamos voltar aqui. Eu vou fazer. Nós entramos numa aqui, valorização. Tanto é que veio a Revolução Industrial, que foi o quê? Salvou a economia naquela época. Com certeza. Então, gerou consumidores, né? Sim. Consumidores e tal. Na época da mercado consumidor. Na época da Revolução Industrial, que salvou a economia que estava falida. Pós-guerra, né? Pós-guerra. Aquela mão de obra que estava ali ociosa. Defasada. Né? E ia gerar uma pobreza extrema, né? Inclusive complicado. Por isso que eu digo, investir. O melhor negócio é investir a política, né? Mas depende mais de política do que de investimento. O Mineiro comentou agora aqui que é uma notícia que o cara dá lá impacta diretamente. Tudo.
Agora eu não sei como é que se ganha com isso, né? Porque, vamos mandar para fora e comprar depois. Quem ganha com isso? Mas falando nisso, o Mineiro, nós temos 3 pessoas aqui, né? Eu, você e o Jorge. Aí tem mais, tem o Edson lá, tem... São perfis diferentes de pessoas, de poder aquisitivo também, né? Econômico. Como que é esse negócio dentro do mercado econômico? Tem um perfil específico? Não, o Jorge está mais fácil investir no mercado, o Mineiro não, o Edgar talvez. Edgar, como que é esse negócio? Quando você já faz o seu cadastro na corretora, com as respostas que você dá, já sabe o seu perfil. Olha, se você é um cara moderado, se você é um cara mais arrojado, que aposta mais alto, se você é aquele cara mediano, entendeu? Se é aquele cara conservador. Geralmente um cara conservador, ele quer aquela garantia mínima ali, mas que é dele. Que é o rendimento. Então ele vai fazer um investimento numa renda fixa, num CDI, num fundo imobiliário. Baixo risco. Baixo risco. Que é uma poupança da vida. Sim, quantas pessoas aí... Um pouquinho melhor que poupança, né? Vamos dizer assim. Hoje a poupança é um investimento também que já ficou para trás, né? Com esse aumento da taxa Selic, não vai se tornar interessante a poupança, Mineiro? Até quando? Pois é. É uma pergunta daí, né? Aumentou agora, não foi? Aumentou agora, mas até quando? Ninguém sabe. A economia vai arredondar? Certo. Será que a inflação vai manter? Eu acredito que não. Quando você falou da questão do mercado e dos títulos que estão sendo colocados, o governo também coloca à disposição, com certeza, os títulos da dívida pública, né? E aí, detalhe, isso aí você não precisa pagar imposto de renda em cima disso. Ah, é? Pelo menos sobre isso, os ganhos, mas aí você tem que deixar pelo menos um ano lá, não é? Um dos melhores investimentos que tem, né? Assim, para quem quer uma títulos renda. do Tesouro. Títulos do Tesouro. Tá, e aí eu ouvi dizer, mas tem que acompanhar também o Risco Brasil, né? Para isso também. Ou isso não tem nada a ver com o título do Tesouro? Na verdade, o Risco Brasil hoje ele influencia muito na Bolsa, né? Sim, o investidor... Antes era um índice que ia vir um investidor de fora para ver, mas como é que está o Risco Brasil? Eu lembro que na época, criança ainda, Risco Brasil está em 580, todo dia, né, Jornal Nacional. Risco Brasil está batendo a cara dos 600. As agências, hoje né? Não, hoje... A Moody's, hoje... Lehman Brothers, que inclusive quebrou, né, na crise do subprime norte-americano lá, pô. E é o que estava acontecendo com essa incorporadora chinesa. Como que é o nome dela mesmo? Me fugiu. Evergrande. Evergrande, isso aí. E tem uma segunda agora também que já foi anunciada. Everglades é um parque lá nos Estados Unidos, pô. Evergrande, é isso mesmo. É uma incorporadora, console incorporadora. Mas enfim, voltando à sua pergunta, a gente temos um cara que é mais moderado, um cara que é mais arrojado, que opta o mínimo ali para ganhar um valor maior, que é o day trade, queira ou não, ele é o maior risco que tem, sim, tá? E eu costumo dizer que ele é como qualquer outra profissão. Certo. Além de você ter conhecimento, você tem que estudar, dedicar... Ter constância, disciplina. Principalmente disciplina. Nossa, como explica isso aí para nós, Mineiro? A disciplina é assim, ó. Eu vou falar o que eu costumo falar com o pessoal que me pergunta. Certo. Para você ganhar muito, não é que você precisa fazer 50 operações no dia no day trade. Para você ter uma consistência, é você entrar menos e poder recolher a maior quantidade possível. Eu costumo falar que isso é como se você estivesse andando pelado numa rua cheia de tarado, tentando catar aquela moedinha no chão. Rapaz, quantas vezes você quer agachar para pegar aquela moedinha no chão? Nenhuma. E quando dependendo da pessoa também. Mas eu entendi. Você tem que analisar todo o movimento. Olhar para que lado você vai agachar. Para poder... Interessante a analogia, Mineiro. Como chama aqueles caras que ficam de espada? Você fez todos nós imaginar essa cena. O samurai, né? O samurai, ele para... Isso aí eu vi numa live de um trader famoso também, grande, bem conceituado, que ele fala assim, ó, o samurai, ele fica de frente com o oponente, em guarda, e nisso ele fica olhando todo o movimento. E nisso a barba cresce, a grama cresce e o samurai ali parado. Porque se ele levantar a guarda,
pode vir o adversário e cortar o seu tronco no meio. Então ele fica ali. Quando der a melhor oportunidade, ele ataca o adversário, o oponente, e sai vitorioso. Assim Certo. é o day trade. O day trade tem um momento certo para você entrar. Para entrar e sair, né? Para entrar e para sair. Você tem das 8 horas da manhã até as 17 horas. Eles falam que 5% das oportunidades você tem 5% para comprar, 5% para vender e os 90% você tem que saber esperar o momento certo para poder negociar. Porque hoje tem muito robô que são Deixa o robô operando. São os artificiais que já prega as pegadinhas para você falar assim, agora é o momento certo. Ele vai lá, pega a sua ordem e vem para te tirar fora do game. Então tem... Qual que é o segredo? A gente somos pessoa física, nós nunca vamos entrar de frente contra essas grandes instituições financeiras, né? Os grandes Sim. bancos, os grandes players, que são chamados grandes players. Uhum. Nós vamos sempre estar operando a favor da tendência. Se os grandes estão comprando, nós Vai temos que... comprar também. É um caminhão de boi carregado de dinheiro, Que vai deixando cair os andando bois. na estrada de chão, que vai cair naquelas moedinhas pelas laterais, você ia ali recolhendo. É desse jeito. Você nunca vai conseguir pegar todo o dinheiro do mercado. Mas naquela situação, o que vir para você, você tem que aproveitar o momento. E voltando na sua pergunta que você falou da ter disciplina, disciplina é isso aí. Não é você crescer hoje e falar assim, não, eu vou ganhar todo o dinheiro do mercado hoje. Tem dia que o mercado vai... Até porque é impossível, né? Impossível. É possível? Impossível. É impossível, né? impossível. É impossível, né? Não dá. Se Esse é você, o pega, momento de dar aquela... se você pegar um candle, uma negociação de 5 minutos, gira bilhões. Nossa. E para você chegar na negociação para ganhar 10 mil reais, você precisa ter um capital já aportado e ser um cara arrojado, entrar no momento certo, sem ter medo de perder. Porque para você ganhar, você está colocando um valor uma em risco. aposta. Você está colocando um valor em risco. Tá? Então, assim, eu acredito que essa empresa vai valorizar, mas se ela desvalorizar nesse período que eu estou na negociação, E perdeu mesmo, né? Já perdeu, não tem como nem ligar lá, oh, mas eu perdi. Não. É, não Não tem tem. choro, é isso aí. Hein? Foi sem E querer, você é né? qual perfil, Mineiro? Eu sou arrojado. Você é arrojado, você Eu costuma opero- apostar. Eu opero day trade, então o day trade, se você não for arrojado, você não consegue abrir a plataforma para poder fazer a operação. E aquela questão de saber limitar a perda, por exemplo, o stop loss, que fala? Stop loss. O que é o stop loss? Stop loss é quando você faz um estudo, por exemplo, eu gosto de pegar, vou falar nome técnico, mas depois eu posso estar explicando. Traduz para nós os termos. Conforme diz a teoria de Dow, o mercado financeiro ele anda em ondas. Certo. Numa tendência de altas, topos serão rompidos, né? Certo. Numa tendência de baixa, fundos serão rompidos. Sim. Então, numa tendência de alta, ele vai dar uma pernada, vai vir a correção. Vai dar uma pernada, vai vir a correção. Vai dar uma pernada. Fez a correção. Se o próximo não conseguir romper e romper o fundo, ele está formando um pivô de baixo para dar movimento à nova correção. E nessa nova correção, tem um auxiliar que chama-se Fibonacci, que é perfeito. É uma sequência É a sequência numérica. numérica. Que ela te dá os posicionamentos. Cara, eu li isso aí no livro do Dan Brown, chamado Código da Vinci, Tem. que ele fala da proporção áurea. É. Né? Então, É isso aí? É isso aí. É isso aí. Tanto é que você consegue achar Fibonacci nas plantas. Nas plantas, nas conchas do mar. Nas pirâmides do Egito. Nas pirâmides do Egito. As conchas- Na orelha do ser Na humano. orelha. É interessantíssimo. A arca dentária. Hein? E isso tá dentro esses padrões, eles se desenham dentro da operação ali? Sim. Por que se desenham esses padrões ali? Cara, é tão perfeito que até as notícias confluem com a numeração de Fibonacci. louco. Vai entrar Banco Central. Cara, isso aí... O Banco Central entra explodindo tudo, entra uma notícia, ele vai parar num alvo de Fibonacci. Bom, Incrível. mas se isso é previsível dessa forma, então todo mundo ganhar, o que é impossível também, né? Então, em algum momento a regra é A quebrada. análise é o seguinte: É. no movimento de alta, eu tenho 3 pontos de correções, sendo Certo. que a última pode falhar e ser uma reversão.
Tá. Eu tenho 38,2%, 50%, 61,8%. Certo. Eu posso vir numa tendência de alta. Certo. Nessa correção dessa pernada, eu tenho o primeiro alvo. Se ele retraiu e subiu, é o primeiro movimento que vai continuar a tendência, que é o 38,2%. Certo. Mas ele pode corrigir em 50% e continuar a pernada. E qual que é o percentual de chance de ganhar nesse caso que você falou? Você sabe disso ou não? Eu não vou falar percentual de ganho ou de perca. Certo. Eu não vou falar percentual de ganho e de perca. Mas se você não errar o seu traçado, você tem 100%, não vou falar 100%, vamos falar 99% de acerto de saber se o mercado vai continuar o movimento ou se vai retrair. Entendi. Antes de eu chamar o meu patrocinador aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto foi que você mais perdeu e quanto você mais ganhou? Curiosidade. Não precisa falar se não quiser também. Não, já. A semana que eu mais perdi foi a semana do Lula livre. Quando saiu Só um instantinho. Produção. Pega aqui, ó. Pode falar, Mineiro, por favor. Foi a semana do Lula livre, que a gente estava posicionado numa compra e numa venda em situações diferentes, porque o dólar em índice ele tem uma correlação. Quando o dólar ele está subindo, automaticamente as ações estão caindo e assim vice-versa. E nessa situação eu estava comprado em índice e vendido em dólar. Quando saiu a notícia do Lula, aquilo foi levando embora, que os stop não segurou, pulou stop e então foi a pior semana. E teve a semana, e teve semanas de gain, semanas de bons resultados, de você conseguir pegar um movimento do leilão do Banco Central e surfar junto com ele, fazer trades bons, 2, 3 trades que você consegue se manter durante a semana. Porque geralmente, quando você erra um trade, você tem que parar e analisar para poder continuar o processo da negociação. Certo. Então, antes de fazer, eu vou procurar saber se as minhas médias móveis, que é o que... Eu uso 4 médias móveis. É uma rápida, uma que vai me indicar o preço justo, né? Que eu costumo falar assim, que é uma média de 9 períodos, que eu falo geralmente que é o preço justo da negociação. Certo. Procurar negociar próximo dela, a favor de uma média 20, que vai mostrar qual que é a tendência. Certo. E usando suportes e resistências naturais do gráfico. Quer dizer, o negócio é um estudo, é uma ciência mesmo, estudo, né? Pra você entender. Não é um jogo. Não é um mercado de apostas, né? Esse é um estudo. Acho que vai dar certo, aqui, vai dar não sei o quê. Ele tem um estudo. Eu assisti um filme, é baseado num fato real, não sei se vocês já assistiram, The Rambird Project. Já ouviu falar desse filme? Não. Os caras, eles queriam ter vantagem na Bolsa de Valores, lá nos Estados Unidos, né? E aí os caras entraram num projeto aí, colocar uma fibra ótica que ligaria o Kansas a Nova Jersey para operar com mais rapidez. Certo. Os caras ainda operavam no rádio, em outros sistemas de internet. E os caras queriam botar uma fibra ótica para poder ganhar não sei quantos milissegundos aí na jogada. Tem isso a ver, por exemplo, conexão de internet minha, se ela não é boa? Tem. Sim. Não consigo fazer uma negociação. Olha como é que acontece. Você tem uma plataforma que é de uma empresa, essa empresa vai mandar o sinal para sua corretora e a corretora manda para a B3. Tá? Já existe um delay, né, de tempo aí. Então assim, se você... As corretoras, elas mesmas têm uma categoria, se ela é uma categoria mais rápida, se é uma categoria mais lenta. E com isso, ela consegue colocar colocar a ordem, por exemplo, eu estou no movimento. Se eu vejo o gráfico subindo com a explosão de negociação absurda, eu quero colocar uma compra a mercado já de imediato na pedra, comprar na pedra. Talvez esse movimento eu perca ali 2, 3 posições. Por quê? Por causa do próprio delay. O delay de tempo. Sim, o delay de tempo. Porque até chegar em você, né? Entendi. Ainda mais namorando aqui no Mato Grosso, né? Até chegar lá em São Paulo. Até chegar em São Paulo. Vamos em frente. Eu quero agradecer e mandar um abraço ao meu amigo Osiel, lá da Visoar Climatização. Pessoal, se agora nós estamos aqui nesta sala, fresquinhos, né? Com ar-condicionado limpo, a gente deve a Visoar Climatização. Serviço de instalação e manutenção em ar-condicionado. Então, se você precisar
de trocar seu ar, de limpá-lo, né? Enfim, a manutenção que for necessária, pode ter certeza que a Visuar Climatização vai prestar o melhor serviço para você. Fica ali na Rua Guimarães Rosa, número 1895S, e o número é 65999457775, ok? Bom, você explicou para nós como que o Day Trade funciona, né, Mineiro? E eu coloquei essa pergunta aqui, perguntei o que é e como funciona, que é a pergunta que eu vou te fazer agora, só que eu gostaria que você fizesse para mim alguma comparação, do tipo assim, ó, o Day Trade funciona dessa forma, e se eu for, por exemplo, um investidor de renda fixa, eu vou investir dessa forma, para que a gente possa entender a diferença entre, às vezes, essas grandes empresas que investem, ou até mesmo, né, de renda fixa ou renda variável. Pelo que eu entendi, renda variável oferece um alto risco, a renda fixa baixo risco, todas elas têm risco. A Comissão de Valores Imobiliários, ela garante até R$250 mil, né, do Fundo Garantidor de Crédito, não é isso? Repete para mim, por favor. Comissão de Valores Imobiliários, não é isso? CVM? Ou não? Posso estar, não sei, estou comentando. Não é isso? Não. E o Fundo Garantidor de Crédito, não é aquele que garante até 250 mil que você está operando lá? Em caso de... Sim, não, mas aqui, isso é um detalhe diferente. Certo. Por exemplo, você entrou com um contrato de mini dólar. Certo. O que o dólar está valendo? R$5.670, por exemplo, né? Que são 3 casas decimais. Certo. Então, para cada mini contrato operado, você está operando R$5.670, tá? Se você entrar um pouco alavancado, o que é alavancado? Colocar lá 20 contratos, você vai multiplicar esse número por 20. E a sua taxa que você vai pagar para a BMF é em cima desse valor. Não é um valor, por exemplo, para mim operar um contrato eu tenho que ter uma margem de R$25. Certo? Mas eu não estou operando R$25, eu estou operando com um contrato de R$5.670. A margem que eu preciso ter na corretora é de R$25 para cada mini contrato. Certo. Se eu operar com 10 contratos, tem que ter no mínimo R$250. Mas só que assim, se eu sair do meu ponto e o mercado só subir, se ele cair, essa margem de R$250 já não vai dar para me suprir os meus contratos. Por quê? Quando eu faço um aporte na corretora, eu tenho que ter uma margem de que eu aceito perder. Que geralmente chega até 60% do valor total do capital. Você pode botar uma trava. Eu consigo colocar essa trava. Entendi. Tá? Eu consigo colocar a trava, que é chamado de stop loss. Esse stop loss que eu estava explicando assim, quando eu faço esse movimento de zigue-zague e deixo um pivô, geralmente eu vou colocar no fundo. Por quê? Se o mercado está subindo, ele caiu, é porque quando ele caiu entrou força vendedora. Isso. Jogando o mercado para baixo. E quando ele fez esse zigue-zague para subir, entrou força compradora. E assim vai até chegar no limite, que tem as linhas imaginárias, que são retestes que o mercado vai dando ao longo do tempo, porque esses padrões repetem todos os dias, é chamado de suporte e resistência. Certo. Então, toda vez que uma linha superior ela é rompida, a gente rompe a resistência. E ela rompendo a resistência, ela fazendo um reteste que a gente chama de pullback. Ela voltando. Voltando para pegar o impulso. Ela está fazendo pullback no suporte. Então, em cima é a linha de resistência, embaixo é a linha de suporte. Com isso, a gente consegue pegar esse fundo e colocar uns 2, 3 tickets abaixo ali como o stop loss. Entendi. Porque se ele está na tendência de alta, veio aqui, ele só vai tocar aqui se for um movimento de reversão. Aí sim eu posso considerar como um movimento de reversão. Realmente, eu fui estopado porque o mercado já reverteu. É uma forma de se proteger também de grandes perdas, né? Sim, você nunca sabe o que pode acontecer, sair uma notícia boa, sair uma notícia ruim, para poder ser estopado pela corretora. Bacana, porque a coisa mais ruim que tem é você estar na operação e você ser estopado pela corretora por falta de capital para continuar o investimento. Porque se vocês deram na mão, você vai ter só o custo daquela porcentagem que a BMF vai te cobrar. Certo. E se você é estopado pela corretora, a corretora te cobra. E ela só te cobra, ela só te zera porque seu capital que você tinha ali, você já perdeu ele pela operação.
Então, assim, a gente nunca... para quem que vai tentar operar com a gente lá, eu sempre indico, nunca operar contra a tendência, que é onde os grandes players estão fazendo, e nunca comprar longe da média nova, que seria para mim a média do preço ideal. Interessante, nunca operar contra a tendência. Pode trazer, produção. E tem alguma estratégia, por exemplo, que você poderia compartilhar com a galera aí que tá aí querendo... Estratégias, setups, isso aí tem esses... Mas só que a principal, Edgar, é você sempre analisar para onde o mercado está indo. Se você acompanhar as médias móveis, você sempre vai ver, porque assim, eu não sei, eu não consigo abrir meu gráfico e não ver ele sujo de desenho de LTA, que são linhas de tendência de alta, LTB, linhas de tendência de baixa, com Fibonacci, com alvo de 61,8, 38,2, 50%, 161, que são os primeiro, segundo, terceiro alvo. Dentro de caixote, dentro de triângulo, dentro de... Cara, então, o mercado financeiro... Você desenha o gráfico é sujo. Essas figuras mentalmente. O gráfico é sujo. Tem dia que eu vejo dinossauro, eu posto lá, falo, vi um dinossauro hoje. Vi um cachorro, vi um bully. Você vê, você começa a ver os Será desenhos. que você não tá passando muito tempo na frente da tela, menino? A gente você está com medo, Júlio? A gente acaba enxergando isso aí. Isso, inclusive, é brincadeira, o dinossauro, mas são padrões de acumulação. Quando ele dá um triângulo, ele vem retestando topos e fundos descendentes dentro de um triângulo, ele está acumulando para poder romper para algum lugar. E ele forma aquela figura. E são as melhores figuras para você conseguir fazer um dinheiro, porque no rompimento, se ele vem dentro de um retângulo, reteste, vem de suporte resistência, vai chegar uma hora que ele vai ter que romper, porque não vai ficar ali o dia todo. Pro lado que ele romper, ele fez o pullback, eu sei que é uma consolidação que é chamada de Power Blackout. Certo. E geralmente figuras gráficas, ela no mínimo duplica. Então é 100%. Legal. Então quando você vê dinossauro, é bom. Eu vejo dinossauro quase todo Então tá bom o negócio aí. Tá ficando bom. Em quais plataformas... Eu tenho que te confessar assim, que eu entendo muito pouco disso. Os termos que você está dizendo para mim são novos, né? Legal, né? O pessoal está fazendo piada aqui. Essa é uma garrafa mágica. É garrafa mágica, que legal. Exatamente. Não estrague a magia, por favor, né? Isso. Mas bacana. Produção, obrigado pela cervejinha. Bom que o Prosa agora tem estagiário. Tem estagiário no Prosa aí, ó. Rapaz. O Edson ganhou uma folga agora. Ganhou uma folga, né, Edson? E aí eu tô acompanhando os termos que você está usando, Mineiro. E claro, como não é o meu dia a dia, não é meu cotidiano, para mim são termos completamente novos, né? Deixa eu te fala perguntar. Pullback e tal. Antes de você terminar, toda quinta-feira tem isso aqui? Toda quinta-feira tem isso aqui, Se Mineiro. quiser me convidar mais vezes. No tempo que eu tava aqui não tinha isso não, viu? Viu? Mas só que assim, ó, Vinho, uísque, né? Esses nomes técnicos é bem legal porque a gente criamos uma sala, que nem tem várias pessoas que devem estar acompanhando, que eu mandei o link para eles também. Certo. A gente criamos uma sala pelo Google Meet. Sim. E ficamos ali operando e todo mundo trocando informação, trocando ideia, o que acha, porque uma pessoa pode ver uma coisa, mas várias pessoas vendo coisas diferentes, talvez você fale, realmente, eu tô blefando aqui, eu tô errado, realmente. Então assim, você fica tão... Tem dias que você chega para operar com viés e fala assim, hoje, pelo tudo que aconteceu, vai ser alta no dólar e... Você fica com aquele viés, você fica procurando compra e o mercado está te dando só venda. Até que alguém chega lá e deleta isso da sua cabeça e fala assim, não, realmente, médias móveis estão alinhadas, estão flat. Porque quando elas estão flat é porque as negociações estão indefinidas. A força compradora e vendedora tá na mesma linha. Certo. Agora quando ela toma uma posição para cima para baixo, é onde você tem que se programar, procurar o alvo para poder entrar na operação.
É bastante interessante isso, né? Não, é um negócio que você fica alucinado. Ainda Não, mais e o mais quando interessante é que você vai operando e isso, ao final do dia, pode te render um bom dinheiro, sim, né? principalmente Como no day pode, às trade. vezes, também fazer tu perder também, Sim, né? é normal no day trade. Eu me recordo que aqui o Edgar havia comentado contigo sobre as pessoas que entram. O Edgar até comentou de um filho dele, parece que entrou errado, tal, teve uma perda. Se empolgou demais. Né? Quem é novato, né, nisso aí, entra, claro, a tendência é que perder, né, cara? O negócio é complexo, a gente ouviu aqui a explicação. Não é só entrar lá e achar que, né, vai ganhar dinheiro fácil. Precisa de estudo, precisa de pesquisa. O que acontece? Aí você falou assim, 3 milhões de pessoas... 3 milhões de pessoas que entraram no mercado financeiro. Foi 3 milhões e meio o número que você me passou. Se quem entra e não conhece, a maioria perde, significa que essas pessoas que ingressaram, a grande maioria já ingressou perdendo, é isso aí? Com certeza. Tu ingressou perdendo também, Mineiro? Não? Perdi muito no início. Não perdi muito porque eu não tinha muito. Tinha muito pra perder. Mas o que eu tinha, praticamente tudo eu perdi. E por que você insistiu? Porque eu vi uma lógica no negócio. Tá, você viu que não era, não era sorte. Não era jogo. Não era jogo, sim. Não era jogo. Não é sorte. Não era jogo. E era 24 horas, livro, artigo, YouTube, procurando esses caras. Inclusive tem material gratuito na internet, material profissional, fazendo curso fora, aperfeiçoando, pegando mentoria de um, mentoria de outro, presencial, curso presencial de um, técnicas de outro, até que eu consegui conciliar um operacional meu. Hoje eu tenho um operacional que hoje eu tô... Essa semana, eu fiquei 3 semanas fora, então eu não vou contar a semana, mas essa semana tá me dando 87,5% de acerto. Bacana. Então de 10, eu acertei 8,7. 8,7, sim. Entradas, né? Muito bom. E geralmente a gente busca fazer operação de 2 para 1 para 3 para 1. 1 para perca para 2 de ganho, 3 de ganho. Então, essa semana... Porque eu tenho umas telas que me auxiliam, tempo gráfico de 2 minutos, tempo gráfico de 60 minutos. Então, chama-se periodicidade. Que vai me auxiliar se aquela entrada minha no tempo gráfico de 5 minutos vai coincidir talvez com um pullback oculto num tempo gráfico de 2, ou se é num rompimento de topo num gráfico de 60 minutos, num tempo gráfico diário. Então tudo isso aí eu consigo estar almejando através desses auxiliares que eu tenho. Não basta só eu ter lá o indicador média móvel, Fibonacci, LTA, LTB, eu tenho as telas também para me auxiliar. Para auxiliar. Mineiro, tem um número aí de especulação que é de 95% de pessoas que perdem quando no day trade. Edgar, certo falar isso? Eu acredito que seja mais. Até mais que isso? Eu acredito que seja mais. Vamos lá. Foi igual eu falei. Eu considero o day trade igual qualquer outra profissão. Vamos falar o curso de Direito. Um curso de Direito você tem que estudar para se formar ali quantos anos? 5 anos, 5 né? anos. Mas mesmo assim você não pode advogar, né? Você está formado ali, mas você tem que passar na prova da OAB, né? Certo? Exatamente. Correto? Isso. Você vai bacharel em Direito. Isso. Você não é advogado. Você acha que para você fazer essa prova da OAB, esses 5 anos aqui, você tem que fazer mais algum cursinho para preparatório? Com certeza. Tá. Então foi no mínimo aí 6 anos. No mínimo. No mínimo. Quantas pessoas iniciam o curso de Direito? Em relação a? Quantas país. pessoas, vamos colocar... Num curso, numa sala? Numa sala. Pô, 60 pessoas. 60 pessoas. Quantos conseguem chegar até o último semestre? Pelo menos uns 30% chega. Desses 30%, quantos conseguem se formar? Sem ficar devendo matéria, sem ficar Acredito direto. que desses 30% que ficaram, em torno de 80% se formam. Desses 80% que se formam, quantas pessoas vai só prestar concurso e quantas pessoas conseguem passar na prova do AB? Aí o número reduz bastante. Porque se você pegar 80% de 30%, e sempre quando a gente vai falar por cento de alguma coisa, eu lembro da fala da Dilma, né? Porque eu sou de humanas, então dá um desconto. dá um desconto. Mas assim, 80% de 30 vai dar em torno de 20 e poucos, né? 26 por aí, né? 26, 27 pessoas. Então, dessas 26, 27 pessoas, eu acredito que 25% vai fazer o concurso e as demais vão tentar fazer o OAB.
Tá. E dessas que passam. Então, peraí. Mas tudo achismo, né? Sobrou Eu tô 12. aqui especulando Sobrou, também, né? sobrou 12%, certo? Das suas 60. De tudo lá, dos 60. Sobrou 12% que Sim, vai fazer que não um dá, concurso. não dá 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, quantos você acha que vai ter sucesso na carreira como advogado? Ah, mineiro, aí depende do mercado e depende da atuação dessa Depende pessoa, da atuação, né? porque o Então direito vamos hoje- considerar que todos esses que passaram na prova deu o quê? 10%. Certo. O day trade para 95 nada mais é do que uma profissão. Uma seleção. A pessoa ela também tem que se dedicar. Uhum. Sabe qual que é a diferença de ser advogado hoje e ser um day trade? Ser advogado tem que fazer a prova do AB. Sim, tem que você tem que estudar estudar bastante. 5 anos. O day trade não, você pegou, abriu uma conta na corretora ali, você tem um dinheirinho sobrando lá, falou, vou arriscar isso aqui. Você consegue fazer. Consegue fazer. Essa é a E perder dinheiro se E não perder- tiver se dedicação não- e estudo. Isso aí. Né? Então, com o day trade, Uhum. você consegue ter um resultado desde que você tenha disciplina, Certo. conhecimento, dedicação no seu estudo, Isso. porque você deitou hoje, instalei a plataforma e eu comecei a operar, você já sou day trade, pode ser para você, mas você só vai ser day trade quando você começar a pagar a DARF mensal, Do recurso que você está recebendo. de tudo que você está recebendo. Aí você pode falar que você é um day Assim, trade. você está vivendo tem uma daquilo, pagando impostos, né? Você tem uma Pagando consistência, impostos pela operação. uma consistência mensal. Daí Sim. você pode Não, ser isso considerado é day trade. bacana. Eu achei muito interessante porque assim, não estamos falando de pirâmide, não estamos falando de Não. um negócio que é fácil, né? Tipo, dinheiro fácil. Pô, vou lá ganhar um Mas dinheiro isso é para fácil. alertar né? também. Pessoas que falam, não, eu vou ganhar o dinheiro com E day trade. 95 Não é. pessoas, você falou, mais de 95% das pessoas perdem. Ou seja, significa que não é um negócio assim, tipo, vou lá, né, ganhar um dinheiro. Não. Então, Eu exige trabalho, dedicação. Então, isso é importante Precisa. falar. né? Antes de entrar no ar, eu cheguei a perguntar para o Mineiro sobre a questão do... agora me deu um verde, né? Mas não aparece, o velho não, código não aparece. Não, mas a gente falava lá no início, eu perguntei para você sobre a questão desses caras que ficam aí na internet, que você abre lá no YouTube, você abre no Facebook, às vezes está ali, para um vídeo, entra propaganda, o cara fala assim, não compre curso de day trade agora, espere tal, amanhã, e tarará, Nossa, eu você vejo vai todo ficar dia rico, isso. não sei o quê. Cara, isso aí enche a cabeça da gurizada, do cara que tá ali empolgado, querendo ganhar dinheiro, o cara que tá, Nossa. com Tá reserva- precisando. tá precisando mesmo, Esses né? O dias cara eu recebi assim, desempregado. binomo, você investe, você ganha $1.000 e já começa a investir. Não, Eles cara, te dão $1.000 de crédito. O cara se empolga. Pra você Mas operar, o cara. Não, eu me lembro de falar, você não, isso aí é pro cara vender o curso, ele vai ensinar você lá e tal. Isso. Ele vai sempre dar uma isca para você. Só que às vezes eu vejo que é demais, né? Os caras às vezes exageram um pouco na isca, né? Se o cara não Isso. for meio espertão, ele cai. Ele entra Lógico. ali, fica ali 3, 4 dias ouvindo Miguel, né? Porque o cara Isso. faz aquele cursinho rápido lá, Então. diz que curso que custa 10 mil é de graça, entra aí e Graça. tal. É aí que tá. Essa é a chave. Pra você não cair Não cai. em fraude. Em armadilha. Não existe dinheiro fácil. Com certeza. Não existe. Eu até esse tempo atrás entrei num de graça, agora não me recordo o nome do cidadão. Mas aí eu fui pesquisar o cara, Aham. Sim, sim. pesquisei a pessoa. Tem gente Eu séria vi que também. o cara era sério, tava ligado, inclusive ele estava trabalhando para uma corretora e ele deu informações muito consistentes que eu percebi que eu poderia já começar a fazer um investimento. Aí ele disse, olha, se você quiser aprender mais, lógico, existe material melhor. Eu mesmo treino pessoas, eu mesmo tal, Certo. acompanho aqui e tal. Não, Então, tem Não, N, perfeito. tem N profissionais do mercado financeiro que se ele chegar às 7 horas ali, digitar lá Morning Call, cara, tem gente que vai te falar sobre opções. O que é opções? Interessante. É você fazer um investimento em uma ação com trava na mínima, é tipo um hedge. Porque na bolsa você também consegue operar commodities, né? Você consegue operar boi gordo, você consegue operar soja, Sim. você consegue operar milho, petróleo. então, moeda. petróleo. Cara, tudo você consegue fazer no mercado financeiro. Então, assim, eu costumo falar, eu sou viciado em operar índice dólar. Porque é uns ativos que tem mais liquidez, é mais rápido, é mais... Entendi. Então eu quero já fazer o estudo, ver a oportunidade de entrar e fazer o trade e ir embora. É É aí. isso que eu quero. Que bacana, nós estamos nos encaminhando para o final. Estamos aqui já faz mais de 1h30. Cara, eu achei fantástico entender É um muito pouco assunto, mais né, isso. Pois é, muito assunto.
Mas assim, Não, vamos aprender hoje, Jorge. Pois é, isso que eu ia falar, assim, por mais que o tempo seja curto e por mais que a gente não vá aprender, claro, tudo isso hoje, eu me recordo de você também, alguns anos atrás, falando sobre isso, né? E você deu continuidade aos estudos, ao trabalho, para poder operar no mercado financeiro. E hoje pode falar sobre isso, entende? Pode recomendar, pode falar assim, olha, usa essa plataforma, faz esse curso aqui, né? Tem isso aqui que você pode fazer. Então você pode falar e recomendar. E quando nós falamos de investimento, nós estamos falando de aplicar o recurso que para você tem talvez custo, levou, né, né? uma vida para poder... Levou uma vida para construir um patrimônio que você quer fazer com que ele se multiplique, sério. enfim, né? Então isso é importante a gente falar e hoje a gente aprendeu um pouco mais disso. Agora, o mais legal disso foi a gente entender que isso não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com dinheiro fácil. Não, é difícil. Né? Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes, né? Você já jogou banco imobiliário? Claro. O banco imobiliário, você cansou, você guarda as peças, coloca lá debaixo E vai dormir, pronto, né? Vai dormir. Mercado financeiro não. Não é assim, né? Mercado financeiro é um dia após o outro. Você não pode Banco guardar as peças no tabuleiro. Não. Amanhã o tabuleiro vai estar na sua frente de novo. É isso aí. É uma sequência. Banco imobiliário não, cansei de jogar aqui. Chega, não quero mais brincar. Já fui investidor, comprei pai no Leblon, comprei lá no Maracanã. Agora não, agora eu vou dormir. Guarda as peças. Mercado financeiro Não é assim. É 24 horas. Continua, né? Joia. Bacana. Edgar, cara, quero te agradecer novamente pela presença, pela perspicácia, pela inteligência e, claro, aí pela tua presença, né, cara? Acho que foi fantástico você ter vindo. E eu passo a palavra para ti aí, para tuas considerações. Não, quero agradecer você, agradecer essa oportunidade de estar hoje aqui, inclusive com um amigo, né? Mineiro. E dizer que nós estamos sempre à disposição também do Prosa, você, o Edson, aí, nas nossas parcerias, né? É isso aí. E realmente não é só aqui no Prosa, né? Não teria acontecido nada se não fosse as parcerias. Não fosse as parcerias. Então, um grande abraço a você. Obrigado a você que nos assistiu. Tá? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Perfeito. Valeu, Edgar. Valeu. E ele, André Almeida, o mineiro. Vulgo. Vulgo. Vulgo malvadão. Vulgo malvadão. Mineiro, né? Olha, eu fiquei muito feliz, cara. Mineiro da Z3. Aí, eu falar o nome. Pronto aí, ó. Pra quem não sabia qual era a danceteria, tá aí. Por que você não lembrou? Não, eu pedi pra alguém comentar ali, né, se sabia o nome pra falar. Porque o mineiro ele foi empreendedor, ele teve a danceteria, ele teve uma loja de suplemento alimentar, ele trabalhou como em compra e venda, né, comércio de cereais. Sim, quando eu estava em São José trabalhando lá como gerenciando a rádio, mineiro ia lá comprar milho, porque as bandas lá, olha aí. Nova Maringá. Então eu fiquei feliz de você ter vindo, porque... Nunca me visitou, só falava, vou passar aí hoje, vou te ver. É porque ele estava ganhando dinheiro, por isso. Não é? Fiquei feliz de verdade de você ter vindo. Nós aprendemos hoje um pouco mais sobre isso. Você que está nos acompanhando vai ver esses cortes ao longo da semana. E André Almeida, eu quero te agradecer novamente, passar a palavra para ti, para que você faça suas considerações finais e faça um diálogo, convide as pessoas, enfim, o recado é teu. Jorge, eu agradeço pelo espaço, né, que você está permitindo a gente estar aqui, falando um pouco sobre esse mercado que só está crescendo. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí em casa pelo Facebook. E dizer que realmente o mercado financeiro ele tem um sentido sim, mas não é fácil igual o pessoal fala, tá? Percebemos hoje. Então, assim, é um mercado amplo, de várias oportunidades, de várias formas de investimento e que realmente, se a pessoa tiver uma disciplina, tiver conhecimento, estudar, se dedicar, ela consegue ter o seu retorno sim. Bons resultados, né? E não é coisa alarmante, é coisa pé no chão, porque para você bater grandes instituições aí, você tem que ter mais do que ela. Porque é para ela te tomar todo mundo e sair limpando o book. O que é o book? Eu falo, o book de oferta, talvez. Que nem sexta-feira, qual que foi o motivo da sexta-feira passada? Sexta-feira passada, acho que foi o relatório da CPI. Cara,
O relatório saiu e a bolsa caiu. Só Foi caiu. isso? Só caiu. Só caiu. O relatório saiu, bolsa caindo, com os stop de 800 pontos, 900 pontos. Nunca tinha visto um dia igual aquilo. E mesmo assim, insisti em ficar no mercado. Certo. E o que aconteceu? Perdeu. Perdi. Perdeu, sim. Eu também, já perdi muitos dias, mas eu tenho minha consciência, já pago o DARF já há algum tempo, já, graças a Tá Deus. pagando os impostos, né? Tá certinho. E assim, quem tiver curiosidade, sabe onde me encontrar, como me encontrar pelas redes sociais. É isso aí. Vamos trocar experiência, vamos trocar ideia. Eu acho que quanto mais gente tiver falando a mesma língua, mais rápido a curiosidade das pessoas em querer aprender sobre o assunto vai acelerar, né? Vai acelerar também. Vai acelerar. É isso O aí. maior buchicho agora do mercado econômico é isso aqui, ó. Na Bolsa de Valores. A Meta, que é o novo Facebook, né? Opa. O Mark Zuckerberg mudou a marca dele agora, não é mais Facebook. Meta. Ah, esse é o novo O nome? novo nome do Facebook. Olha, saiu um novo nome então. Saiu hoje, né? E aí já começa. Ó, é notícia fresquinha, hein? E amanhã, ó, se Aqui fazer tem mais. IPO na bolsa, então Você já tá sabendo da notícia amanhã, com certeza. Isso vai- na bolsa da Nasdaq lá, que é a bolsa da tecnologia americana. Vai estar Isso. o Facebook lá, ou bombando, Explodindo. ou de repente caindo. Depende da proposta que ele tá É isso aí. com essa nova marca aí, né? Bom, quero agradecer novamente, Mineiro, Obrigado, Jorge. Edgar, grato pela presença, você que nos acompanhou, pelo carinho da sua audiência. Nós aprendemos um pouco mais hoje. O Ponto de Prosa acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. E claro, ao longo da semana você vai ter também os cortes, né? Dessa entrevista que você assistiu hoje. Curta, comente, compartilhe. Estaremos aqui na quinta que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus.